Samuel Beckett é amplamente reconhecido como um dos escritores mais sombrios, estranhos e inovadores do século XX. Ganhou fama internacional, em parte, por confundir e frustrar o público. Seu trabalho está impregnado com o absurdo e transborda com o humor negro. No entanto, por dentro, o trabalho de Beckett é profundamente pungente e honesto, colocando as dores e dificuldades da experiência humana no centro do palco e iluminando-as para que possamos vê-las melhor, rir delas, chorar e abraçá-las. Beckett nasceu na Irlanda em 1906. Quando jovem, destacou-se tanto no meio acadêmico quanto nos esportes, especialmente no cricket. Em 1927, formou-se como o melhor aluno de sua turma no Trinity College Dublin e recebeu a medalha de ouro da faculdade. Após a formatura, ele participou de uma bolsa de intercâmbio de 2 anos em Paris, onde planejava escrever e ensinar, com a intenção de retornar a Dublin para se tornar um conferencista. Durante seu tempo em Paris, Beckett foi apresentado ao renomado autor James Joyce, que certamente influenciaria seu caminho posterior na vida. Após retornar a Dublin para lecionar, Beckett logo desistiu, odiando o papel de professor e sentindo-se desconfortável ao ensinar a outros o que ele próprio não tinha certeza. A partir desse ponto, Beckett decidiu se dedicar completamente à escrita. Ao longo de sua carreira inicial, Beckett enfrentou constantes rejeições e fracassos. Ele não conseguiu publicar seu primeiro romance e seu segundo romance, intitulado Murphy, foi rejeitado 40 vezes antes de finalmente ser aceito por uma editora. Este romance não foi particularmente bem-sucedido, e com 30 anos, Beckett ainda era em grande parte desconhecido. Durante esse período, e ao longo de sua vida em geral, Beckett enfrentou graves crises de depressão e ansiedade, o que o levou a passar um tempo considerável em psicanálise. Suas condições mentais e as dificuldades encontradas em sua carreira, combinadas com seu intelecto extraordinário, culminaram no desenvolvimento de uma obra literária que expressa de forma poderosa temas como o fracasso, a futilidade, o absurdo, a ignorância, o pessimismo e diversos fenômenos psiquiátricos. Esses elementos se tornaram marcas registradas de sua escrita, refletindo suas experiências pessoais e sua visão sombria e muitas vezes cômica da condição humana. A carreira de Beckett pode ser dividida em 2 partes principais: pré-Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, embora ainda em grande parte desconhecido como escritor, o trabalho de Beckett era mais erudito, cerebral e autoassegurado. Durante esse tempo, ele produziu obras que incluíam Proust, Mais Picadas do que Chutes, e Murphy. Essas obras refletiam sua profunda bagagem intelectual e exibiam um estilo literário complexo e sofisticado. Após a guerra, no entanto, seu trabalho naturalmente começaria a mudar, tornando-se mais desordenado, modesto e compacto. A experiência e o impacto emocional da guerra tiveram um efeito profundo sobre sua escrita, levando-o a explorar temas mais existenciais e minimalistas. Esperando Godot marcou uma mudança significativa na abordagem de Beckett à dramaturgia, refletindo sua exploração dos temas do absurdo e da futilidade da existência humana. A peça, que apresenta 2 personagens principais, Vladimir e Estragon, esperando por um misterioso Godot que nunca chega, capturou a imaginação do público e da crítica, solidificando o lugar de Beckett como uma figura central no teatro do absurdo. Na peça, 2 homens, Estragon e Vladimir, se encontram ao lado de uma árvore em um caminho desolado e vazio. Estragon relata a Vladimir que passou a noite anterior sendo espancado por atacantes anônimos em uma vala. A partir daí, os 2 começam a esperar. E esperam. Esperam. Eles esperam por alguém chamado Godot. Durante a peça, eles debatem incessantemente sua situação, tentando descobrir quando Godot chegará, por que estão esperando, há quanto tempo estão nessa espera e se escolheram o lugar e a hora certos. Eles nunca encontraram Godot e não têm certeza se algum dia o encontrarão. Em determinado momento, 2 outros personagens entram em cena. Lucky, um escravo, e Pozo, seu mestre, seguidos por um garoto que avisa a Estragon e Vladimir que ele é um mensageiro de Godot e que Godot não virá naquela noite. Mesmo assim, Estragon e Vladimir continuam esperando.
Independentemente do que aconteça, eles permanecem na espera. Vamos embora. Não podemos. Por quê? Estamos esperando Godot. Alerta de spoiler. Eles nunca encontram Godot. Nada avança. Não há um enredo verdadeiro. O tempo não faz sentido. Tudo é circular e sem propósito. Estragon e Vladimir estão presos em uma situação desesperadora e absurda, passando o tempo com perguntas sem sentido e empreendendo ações sem propósito. Esperando Godot foi produzido em um contexto específico da história ocidental. Após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade estava tentando compreender e encontrar sentido diante da devastação e malícia inimagináveis causadas por sua própria espécie. Como se sustenta o sentido e se cria a arte enquanto grande parte do sangue derramado é de sua própria espécie, enquanto os ideais de religião, ordem social e importância humana são minuciosamente questionados? Inspirado em grande parte pelos movimentos do existencialismo e do absurdo, especialmente pelo filósofo francês Albert Camus e sua obra O Mito de Sísifo, surgiu um novo movimento artístico e literário conhecido como Teatro do Absurdo, surgindo dos escombros da destruição. Beckett se tornaria uma figura proeminente desse movimento. O Teatro do Absurdo representava e retratava a existência humana como fundamentalmente desprovida de propósito. Via a condição humana enquanto lutamos e enfrentamos o universo em busca de sentido, como essencialmente fútil e absurda. No Teatro do Absurdo, o homem é um fantoche compelido por alguma força ou vontade além de sua compreensão. Os ideais religiosos são falsos, a estrutura política é falível e o significado é ilusório. Refletindo essas ideias, em A Espera de Godot, o significado, os objetos de interesse e o enredo são deixados indefinidos, sem estrutura e não resolvidos. Claro, há muitas interpretações da obra, mas, como um todo, ela permanece indefinida, desestruturada e sem resolução. O que mais soa como Godot e nunca chega? A estrutura e o formato da peça, especialmente no contexto do movimento absurdista, talvez sejam um reflexo do que está tentando transmitir tematicamente sobre a própria existência. No rastro da destruição, tanto literal da guerra quanto figurativa da crescente decadência da religião e outros fundamentos metafísicos, o que são Estragon e Vladimir, senão toda a humanidade despertando terrivelmente para sua condição absurda e perdida, esperando e ansiando, incapazes e não merecedores de serem salvos? A humanidade somos nós, gostemos ou não, diz Vladimir. Como o público, assim como Vladimir e Estragon, tudo o que podemos fazer durante a peça é esperar desajeitadamente por uma resolução que nunca chega, sem saber se devemos rir ou chorar. Essa condição, é claro, não está contida apenas no teatro, mas se estende para todos os momentos fora dele. Nossos deuses, ou Godots, não virão. Fomos abandonados na árvore do conhecimento, deixados à espera de nada, confusos sobre o propósito, onde estamos e o que devemos fazer. E então, o que fazemos? Continuamos a trabalhar. Nós nos escravizamos ao trabalho. Vamos de um lado para o outro, pensando e nos debatendo conosco mesmos. Desejamos mais. Pecamos além disso. Esperamos. Talvez Godot não precise ser uma representação de Deus, mas sim o objeto fundamental de nossa saudade ou salvação. Talvez Vladimir seja um homem, e Estragon a personificação de seu desejo e anseio. Ou talvez sejam dois aspectos da mente humana, e enquanto têm um ao outro, continuam esperando, convencidos de que há algo a fazer e pelo que esperar. Quando penso nisso, diz Vladimir a Estragon, todos esses anos, mas para mim, onde você estaria? Você não seria nada mais do que um pequeno amontoado de ossos neste momento, sem dúvida nenhuma. Há momentos em que me pergunto se não seria melhor para nós nos separarmos, diz mais tarde Estragon a Vladimir. Como seres humanos, desejamos a sensação de ter encontrado a coisa, verdade, salvação, paz de espírito, satisfação ou uma resolução para a própria saudade.
Mas isso não está em nossa natureza, não está escrito no roteiro, e assim nunca chega. E continuamos começando de novo, fazendo mais perguntas tolas, realizando mais tarefas sem sentido. Não proteste, estamos morrendo de tédio, não há como negar. Bom, uma distração aparece e o que fazemos? Deixamos que ela seja desperdiçada. Venha, vamos trabalhar. Num instante, tudo desaparecerá e estaremos sozinhos novamente, no meio do nada, diz Vladimir. Claro, estas são apenas interpretações. A falta de um significado claro em A Espera de Godot deixa a peça aberta a inúmeras interpretações, especialmente porque Beckett se recusava a confirmar ou negar qualquer teoria sobre sua obra durante sua vida. A única coisa de que tenho certeza é que eles estão usando chapéus coco, disse Beckett ao discutir a peça. A palavra-chave nas minhas peças é talvez, disse ele uma vez, referindo-se à sua obra de forma mais ampla. Após Esperando Godot, Beckett continuou a produzir várias outras peças e obras literárias. Mais notavelmente, Jogo do Fim, Dias Felizes, Brinque e Não Eu. Cada obra aborda em grande parte temas semelhantes do absurdismo, a humanidade sendo aprisionada, confusa, atormentada, ignorante e, no entanto, de alguma forma esperançosa. Em Jogo do Fim, os personagens residem em uma casa abandonada, situada em uma paisagem pós-apocalíptica, à espera de algum fim indefinido. Em Dias Felizes, uma mulher contente segue sua rotina diária enquanto está enterrada na areia. Já em Jogo, os personagens estão presos em urnas, passando o tempo restante em um estado semelhante ao purgatório, discutindo seu trivial triângulo romântico. Não Eu é apenas uma boca iluminada de um personagem contido, cercado por um vazio negro. O personagem se recusa a reconhecer que as coisas aconteceram com eles. Em 1969, Beckett ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por sua escrita, que, em Novas Formas para o Romance e Drama, revela como, na miséria do homem moderno, ele alcança sua elevação. Claro, o trabalho dele não é para todos. É sombrio, confuso e talvez frustrante. No entanto, para aqueles que o apreciam, é honesto, engraçado e traz a experiência absurda da existência para um palco ou página, onde podemos testemunhá-la em toda a sua terrível glória. Com certeza, Samuel Beckett, com sua maestria em explorar o absurdo e a condição humana, nos convida a encontrar significado e beleza mesmo nas situações mais desafiadoras. Enquanto esperamos por respostas que talvez nunca cheguem, podemos transformar o tédio, o absurdo e a miséria em algo mais profundo. Intriga, criatividade e até mesmo beleza. Nas palavras de Vladimir em Esperando Godot, neste lugar, neste momento, toda a humanidade somos nós, gostemos ou não. É um chamado para aproveitarmos ao máximo cada instante, antes que seja tarde demais. Representemos dignamente para uma ninhada a falta a qual um destino cruel nos entregou. O que você diz? É verdade que, quando de braços cruzados, pesamos os prós e contras, não somos menos um crédito para nossa espécie. O tigre se limita à ajuda de seus congêneres sem a menor reflexão, ou então ele se afasta para as profundezas dos matagais. Mas não é essa a questão. O que estamos fazendo aqui? Eis a questão. E somos abençoados por isso, que por acaso a gente saiba a resposta. Sim, na imensa confusão, uma coisa só é clara. Estamos esperando Godot vir.